Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar, o diretor nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem. Continuamos o nosso programa Caminho do Coração. Semanalmente a gente tem um encontro marcado para conversar sobre a fé, sobre a caminhada do apostolado, sobre a devoção ao coração de Jesus, sobre a nossa missão como rede mundial de oração do Papa, como apóstolos do coração de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito querido nosso, da igreja, sobretudo nosso do Apostolado da Oração, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento. O que é adoração? Por que é importante fazer adoração? Muitas vezes vemos que diante de Jesus sacramentado se faz muitos outros louvores, orações do rosário e etc. Está correto? Quais são os passos para fazer uma boa adoração? Quais são os benefícios de fazer uma boa adoração? E na adoração também fazemos pedidos ao Senhor? Vamos compreender um pouquinho tudo isso. Vocês sabem que todos os meses, na nossa revista Mensageiro do Coração de Jesus, o Alain é membro do Apostolado da Oração, lá de Macaúbas, no interior da Bahia. Ele escreve atualmente para nós, já há 2 anos, a oração da mensal. A oração da mensal é para fazer como momento de adoração do Santíssimo. Nós podemos chamar de vigília eucarística, adoração do Santíssimo, hora santa, não importa. Lá nós temos então um roteiro baseado na intenção do Papa de cada mês. Neste mês de fevereiro, nós estamos exatamente seguindo, acolhendo a intenção do Papa, rezando contra a violência das mulheres, a violência feita às mulheres. Então o Papa nos pede para rezar isso. Então o que é adoração? Adoração, adorar, significa a gente estar diante do sagrado, estar diante de Deus. Então a palavra na nossa fé, adoração só se presta a Deus. Então nós só podemos adorar ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo. A gente não pode fazer uma adoração. Às vezes a gente escuta falar por aí, adoração aos anjos, não tem. Adoração aos santos, não tem. Adoração à Mãe de Jesus, não tem. Então adoração, repito, é só ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou então a gente poderia juntar os três e dizer adoração à Santíssima Trindade, aí sim. Então adoração é esse ato de prestar a Deus o que Ele merece, o que Deus merece. Como nós sabemos de Deus aquilo que Jesus nos revelou, então naquilo que Jesus nos revelou é mais fácil a gente entrar em contato também. E pede a ação, pede a inteligência, pede a sabedoria que o Espírito Santo nos dá para poder o nosso culto, a nossa adoração, ser a mais próxima possível daquilo que Deus sonha de nós. Por que é importante fazer adoração? Eu diria que a adoração é um momento de intimidade. Vamos imaginar, por exemplo, um casal novo, Casaram recentemente, depois da lua de mel, aquele negócio todo, não é verdade? Mas forma a sua família, a sua casa. Não tem intimidade? A casa quando a gente visita a casa dos jovens casados, tem intimidade. A casa de um jovem não é o quarto, é a cozinha, o banheiro é o quarto, não. Tem intimidade. A intimidade não é só o ato afetivo, sexual dos dois, mas é a intimidade do casal. Então essa adoração do Santíssimo é uma intimidade que nós temos com o Senhor. Isso na história da igreja começa mais no 2º milênio. O 1º milênio não tem muita história de que havia adoração do Santíssimo, mas a partir dos milagres eucarísticos, a partir do 2º milênio, se começa então um ato também de devoção, de adoração a Jesus na Eucaristia. Então é um ato de intimidade. Eu vou para próximo de Jesus no sacrário, na Santa Eucaristia, para poder pedir para ser mais parecido com Ele, para sair de lá melhor. Por isso que há essa pergunta, o que nós fazemos na adoração do Santíssimo? É correto ficar rezando o terço mariano na adoração do Santíssimo? Então eu já falei isso em várias dioceses que passei. Não é muito correto. Por quê? Porque o ato devocional a Nossa Senhora, que é o terço, por exemplo, a ladainha, é para ela. Então o que nós fazemos na adoração do Santíssimo deve ser a Jesus. Há uma prática, até por muitas vezes não se preparar esse momento, das pessoas rezarem terço,
rezarem ladainha, ficarem fazendo um devocional mariano, ao invés de fazer exatamente uma adoração do Santíssimo. Então, a adoração do Santíssimo, como nós temos sugerido também na Hora Santa, deveria ter um tempo de presença silenciosa diante do Senhor. Pode ter um tempo de escuta da palavra, um tempo de intercessão, onde nós fazemos as nossas orações, as nossas intercessões pela humanidade, cantos também nesse momento, às vezes um canto suave que a gente escuta e adora também, mas recordar que deve ser um tempo de maior silêncio. Às vezes, por influência mesmo do movimento carismático, nós temos algumas adorações que a gente fica olhando que aquilo ali pode ser tudo, menos uma adoração do Santíssimo. Então a gente tem que ter cuidado. A adoração é intimidade. Se é uma gritaria, se são cantos de louvores, cantos de efusão, cantos, maiores assim, e hoje em dia tem ainda alguns que acham que na adoração do Santíssimo tem que fazer passeio com Jesus, colocar Jesus no Santíssimo, no ostensório e sair no meio do povo, e o nosso povo adora, coloca a mão e tudo mais. Conheço inclusive uma diocese do Paraná que o bispo proibiu isso, para todos os grupos, por causa dos exageros, está vendo? Então não é isso, a adoração não é isso. É como se você pegasse um casal na intimidade e você os expusesse para todo mundo. Não. Tem lugar a bênção do Santíssimo? Tem, como a igreja prevê. Tem lugar a procissão do Santíssimo? Tem. Nós já temos uma vez no ano a nossa procissão de Corpus Christi, que está previsto. Então o problema é que às vezes a gente quer exagerar em algumas práticas para poder ficar bem na fita com alguns grupos da igreja, Então eu diria a nós do apostolado da oração, silêncio, oração, intercessão, escuta da palavra, canto. Vocês têm no nosso manual, pelo menos, se eu não me falha a memória, 2 modelos também de hora santa. Uma, inclusive, muito bonita, que é das 12 promessas de Santa Margarida, do coração de Jesus, Santa Margarida. Quer dizer, dá um tempo legal para aquilo. Se a coordenadora prepara bem esse tempo da adoração do Santíssimo, essa hora santa aqui não vai ser uma coisa de leitura, mas vai ser exatamente um tempo de oração. As pessoas ajudam a preparar, cada um participa, lê bonito, canta aclamação ao texto bíblico, escuta, reflete, silencia, reza juntos. Quanta coisa bonita se pode fazer. Quais os benefícios, quais os passos, eu já estou falando, quais os benefícios dessa adoração do Santíssimo? É exatamente a intimidade. Quando a gente está junto com alguém que a gente quer bem, que a gente ama, a gente sai de lá melhor, não sai? Porque quem ama e quem é amado, cuida bem do outro, trata bem do outro. Então, essa intimidade da adoração faz com que Deus também, é como se Deus se voltasse sobre nós. E Ele nos ama. E Ele nos envia de novo para o lugar da missão. Então, nós manifestamos o nosso amor a Ele e Ele vai também, como que acariciando a nossa própria vida para que a gente possa estar melhor no mundo. Então isso é a adoração do Santíssimo. Muitos lugares o pessoal pergunta, padre, o ministro pode colocar a hóstia no ostensório? Pode. Conversem com o padre do lugar. Em geral, se tiver a hóstia grande para colocar no ostensório, converse com o padre para a sexta-feira, ou a primeira quinta, ou a primeira sexta-feira, como é nosso costume de fazer, expõe o Santíssimo. Ah, mas o leigo pode dar a bênção do Santíssimo? Não pode. O leigo pode expor e recolher o Santíssimo. Da bênção ele não pode. A bênção terá que ser ou pelo um diácono ou pelo um padre. Pelo menos até agora não pode. Então, respeitar isso. Mas se não tiver a bênção do Santíssimo, a adoração vale do mesmo jeito, A bênção a gente poderia dizer que é o coroamento desse momento. Se tiver, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for possível, que eu entendo hoje que um padre com 18 comunidades na sua paróquia não terá tempo na primeira sexta-feira de passar por todas as comunidades, que às vezes tem grupos do apostolado, para poder dar a bênção do Santíssimo em todas as comunidades. Então a comunidade faz bonita essa adoração do Santíssimo, essa intimidade com o Senhor, oferecendo a vida pela missão. Sagrado coração do meu Oração ao Sagrado Coração de Jesus. depósito infinito de amor.
amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.